Pessoas, bom, eu achei que a treta ia acabar de uma vez. Eu já trouxe 2 vídeos falando da situação, de tudo que rolou em FNAF, de tudo que aconteceu, do cancelamento do Scott, se Security Breach iria ser cancelado e essas coisas, mas nós tivemos uma outra notícia muito impactante e importante para eu falar para vocês. É meio que o ponto final de uma história. E, infelizmente, Scott Cawthon anunciou ontem, no fim do dia, que ele vai se aposentar. Bom, eu vou explicar algumas outras coisas que aconteceram no meio do caminho e tentar falar pra vocês já de antemão tudo que já tem acompanhado nos últimos vídeos. Então eu tô aqui pra dar essa notícia porque Five Nights at Freddy's mudou minha vida, mudou a vida de muita gente, e é fato que é por conta dos recentes acontecimentos, não tem como falar que não. Mas eu acredito que o Scott Cawthon também tá pensando muito na família dele e pensando principalmente em proteger os filhos e tudo mais. Bom, eu vou ler o comunicado oficial do Scott e a gente vai conversar melhor a respeito disso, tá bom? Pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo. É uma notícia grande, então peço que vocês assistam até o final para vocês entenderem tudo, para não ficar nenhuma dúvida e não ter que ficar fazendo outros vídeos explicando. Então assista tudo para você entender tudo, para não faltar nada em nenhuma informação, né, de tudo de FNAF. Isso muda tudo em Five Nights at Freddy's, querendo ou não. Mas agradeço por vocês estarem assistindo, muito obrigado por tudo sempre, deixa o gostei só para dar uma força, se inscreve e ativa o sino para também vocês não perderem outros vídeos aqui do canal. Bom, pessoas, eu vou ler aqui essa coisa complicada que é o Scott Cawthon, né, deixando finalmente um adeus a Five Nights at Freddy's. Tem na verdade uma imagem, né, no próprio Scott Games, ele mudou a logo e postou a imagem que eu estou mostrando agora para vocês, e também, né, um comunicado oficial. Ele fala assim: antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que vocês chequem essa fanart bem legal. É uma coisa bem interessante, não é? Um negócio bem divertido. Eu tenho caixas e caixas de desenhos que eu vi de fãs e que eu salvei, né, durante todos esses anos. Eu tentei responder o máximo de cartas que eu pude e me desculpar para todo mundo que eu não respondi de alguma forma. Em algum dia, quando eu tiver uma grande sala enorme, talvez, né, eu faça uma grande coletânea de fanarts que eu peguei ao decorrer do tempo. Coisas que me fazem, né, e que valeram a pena para mim durante todos esses 7 anos. Eu fui abençoado, eu fui completo e tenho uma carreira rica. Eu já mostrei grande, né, carinho e também tentei mostrar carinho em retorno. Me deram muito carinho e eu devolvi esse carinho para as pessoas. Eu tentei fazer alguns jogos bons, tá certo que são questionáveis, mas eu testemunhei, né, a criação e a possibilidade da comunidade mais criativa e talentosa, né, essa fanbase que fez bastante coisa do planeta, é a maior fanbase criativa e talentosa. Mas aqui, né, no 7º aniversário do primeiro trailer de Five Nights at Freddy's, eu percebi que eu estava, né, naquela época, mais ou menos no meio dos meus 30 anos, e eu criei uma série e agora estou me aproximando da metade dos meus 40. E eu percebi que eu perdi muitas coisas por ter tomado o foco somente em FNAF e tentar fazer isso, né, ser um sucesso. Eu sinto saudade de fazer jogos só para os meus filhos. Eu sinto saudade de fazer só por diversão. Eu sinto saudade de fazer alguns RPGs, mesmo que eu não seja bom em fazê-los. Tudo isso eu estou falando que eu me aposento. Eu vi que muita gente mostrou um tremendo suporte e amor na última semana, e também muita coisa, né, desse apoio veio da comunidade LGBTQ. Eu quero mostrar o carinho pra vocês, e o carinho que vocês demonstraram pra mim foi realmente surreal. Esse é o fim de FNAF? Não. Isso só quer dizer que alguém vai acabar, né, eventualmente rolando o show, ou fazendo o show no meu lugar. Alguém da minha escolha, alguém que eu confio. Nós vamos ter que esperar para ver como as coisas vão andar, mas é um anúncio e ele seria feito de alguma forma em algum momento. Eu tenho 6 crianças agora, mesmo que uma delas seja do tamanho de uma blueberry, tipo uma amora.
melhor dizendo. E eu amo eles profundamente. Eles são o meu mundo inteiro e o meu universo. Eu quero focar na atenção deles e focar em protegê-los. E passar o mais tempo possível fazendo coisas pra eles. Eu só peço pra minha fanbase respeitar minha decisão. Eu ainda vou ficar em volta. Só não vou estar mais em capacidade completa do jeito que eu estava um tempo atrás. Eu tive uma carreira abençoada e pelas pessoas maravilhosas que eu pude encontrar. Foi uma bênção enorme de poder ser capaz de conhecer todos vocês. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês do outro lado. Bom, molecada, Five Nights at Freddy's meio que foi algo importantíssimo, né, pra internet, pra muita gente, pra minha vida, pra vida de muitas pessoas. Ver um negócio desse acontecendo ainda mais no olho do furacão, que foi o negócio do Scott Cawthon, que foi essa polêmica toda. Eu não quero botar culpa na galera do Twitter para ele ter tomado essa decisão. Não é culpa dessa galera, não é culpa de ninguém. Eu acho que era algo que eventualmente iria acontecer uma hora ou outra. Eu acho que as pessoas criticaram o Scott Cawthon. Teve algumas críticas que realmente ele poderia ter considerado e ter mudado de alguma forma. E a escolha que ele quis fazer é de se aposentar e seguir a vida dele fora de Five Nights at Freddy's, sem mais representar o jogo que ele tanto ama. O jogo ainda é dele, a franquia ainda é dele, mas ele não vai mais fazer parte, né, da comunidade ou das decisões e tudo mais do que está acontecendo, né, envolvendo o jogo dele e tudo mais. Algumas pessoas criticaram, principalmente porque alguns pontos de vistas dos políticos que ele quis apoiar realmente ferem e machucam as pessoas que são das minorias, que são LGBTQ. Mesmo essas pessoas também mostrando apoio ao Scott por tudo que ele já fez e por tudo que ele criou. Mas tiveram pessoas que ficaram extremamente decepcionadas e meio que infelizmente algumas pessoas passaram dos limites. Algumas outras pessoas criticaram numa boa, que foi o meu caso, pois eu não acho legal dar dinheiro pra político, é minha opinião, mas não queria que também ele sofresse um hate enorme. Eu acho que ele não merecia isso, porque ele não foi atrás de ninguém, ele não foi fazer uma perseguição em ninguém. Mas ao mesmo tempo eu entendo, por ele ter apoiado um político que tem uma ideia extremamente horrível, e tem outras pessoas que podem fazer com que esse pessoal LGBT seja mais perseguido do que já é. Então é completamente compreensível a discussão dos dois lados, mas ao mesmo tempo eu acho que foi a decisão mais sábia que ele pôde tomar, sair de vez de Five Nights at Freddy's. Ou pelo menos se aposentar para viver com a família. Que nem ele falou, ele é um pai de 6 crianças hoje, e ele meio que vai continuar de certa forma, mas não mais como antigamente. Muito provavelmente os jogos vão ser para outra pessoa, para uma outra empresa, para uma outra galera, a gente não sabe disso ainda, mas eu tenho algumas coisas que algumas pessoas já conversaram, principalmente. Eu dei uma conversada com o Nixon, criador do The Joy of Creation, a gente trocou algumas mensagens, eu vi ele respondendo uma galera, e ele falou que também quer se afastar dessa merda toda. O Nixon, ele tá na Glow Stick Entertainment, que é o pessoal do Dark Deception, e ele falou, eu me pretendo ficar por ali e fazer as coisas por ali, que é o que eu acredito ser o mais legal e ser feliz fazendo aquilo lá hoje. Ele quer voltar para aquilo lá porque o sonho da vida dele era fazer jogos dele, né? Fazer coisas que ele quis inventar, que foi o Dark Deception junto com o Vince. Então eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Muito provavelmente The Joy of Creation vai ser feito eventualmente, porque ele próprio explicou que tem um contrato direto com o Scott Cawthon, mas não garante que ele vai continuar na fanbase ou que vai ter um outro Joy of Creation algum dia. Isso ele falou que não vai fazer. Mesma coisa com o John O'Crome do One Night at Flumpty's. Ele falou que vai se ausentar totalmente, ele vai entregar o jogo, mas ele vai se ausentar e fazer os projetos dele que ele já estava fazendo, né, se divertindo e fazendo outras coisas. O resto do pessoal, que é o Kenny Carter, criador do Pop Goes, o cara que tá fazendo, né, o remake de FNAF, que é o Fiznon, e o Emil Mako, esses vão continuar numa boa. Muito provavelmente a gente pode ter novos Pop Goes, Five Nights at Candy's e talvez o remake do FNAF 2, do 3, a gente não sabe, mas é uma grande dúvida, né? Agora, pra quem Five Nights at Freddy's vai? O que vai acontecer e o que vai rolar? Mas antes de chegar nessa parte, eu queria ser bem mais honesto e sincero com vocês. Eu acho que FNAF
é algo muito importante pra muita gente. Pra mim também é. Mas eu acredito que o Scott Cawthon já tava muito cansado. Ele tava cansado com muita coisa, fazendo muita parada ao mesmo tempo. Eu acho que realmente ele sair e ficar só como dono, só, sabe, realmente administrando as decisões e tudo mais, eu acho muito melhor do que ele continuar ativamente na comunidade, continuar ativamente falando as coisas com as pessoas. Eu acho que ele deveria fazer uma equipe, tipo uma Fazbear Corp, chamar algumas pessoas pra ajudar ele a, sabe, manusearem Five Nights at Freddy's da melhor forma possível. Sendo que FNAF pode continuar na mão de pessoas muito competentes. Eu até dei um exemplo para algumas pessoas que nós conversamos. Silent Hill aconteceu isso. Silent Hill é uma das maiores franquias de terror que tem hoje, por mais que a Konami tenha jogado no lixo. Mas na época do Silent Hill 1, o diretor, o criador do jogo tinha saído fora e deixou para uma outra pessoa fazer, que também participou do primeiro Silent Hill. E essa pessoa criou Silent Hill 2. E o Silent Hill 2 é até hoje uma das maiores obras-primas de jogos de terror que já existiu. Então, é muito capaz que alguém da Steelwood ou da própria Illumix, mas eu prefiro que seja da Steelwood, que pegue e tome as rédeas de Five Nights at Freddy's de alguma forma. E espero que a galera tome realmente uma equipe, faça realmente algo legal, algo interessante, para que seja bem organizado e que o jogo continue de uma forma boa. Mas voltando a falar do Scott, de novo, ele é pai e ele se importa com os filhos, e todo esse negócio de vazamento de informação, da galera ameaçar ele, falar um monte de coisa, realmente mexeu com ele. E ele próprio já tinha falado que se ele sentisse que não faria mais bem ou não estivesse fazendo mais bem, ele iria se aposentar de alguma forma ou de outra. Então a melhor decisão que ele pôde tomar era realmente de se afastar de tudo, de se afastar das pessoas, de se afastar da galera que né, sabe, tava sempre ali, mesmo na comunidade, ele olhando e tal. Mas eu acredito que foi a melhor decisão pra ele e pra saúde mental dele. Ninguém merece ficar, sabe, sendo pressionado e metendo louco e tal. Mas também não acho que foi a galera do Twitter que levou isso ao tal ponto e tudo mais. Teve uma galera que realmente exagerou, concordo também. Mas teve algumas pessoas que queriam que o Scott Cawthon, não é que ele saísse de FNAF, queriam que ele visse que o que ele fez foi algo, não foi algo legal, não foi algo, sabe, agradável de fazer, não foi algo bacana, principalmente quando você fala de representatividade, você fala da galera das minorias, você fala dos LGBTs e tudo mais, você fala do pessoal. Cara, não tem como você não falar que foi uma atitude escrota que o Scott fez. E beleza, ele quis se aposentar, mas a gente queria que ele mudasse de certa forma, que ele fosse diferente, que ele pegasse e falasse: ah, galera, realmente eu não vi dessa forma, eu tenho que aprender a ver dessa forma, me desculpa. Mesmo ele falando: ah, mas eu fiz o que eu achei certo e tudo mais, o que também não tá errado ele responder isso. Mas o que a galera queria era só que ele mudasse de uma certa forma, entendesse o que aconteceu. E eu acho que até ele se aposentando, ele vai poder ter tempo pra meditar, pra pensar e não ficar mais no olho do furacão, né? Sabe, ficar, né, no holofote o tempo todo, esperando, né? As pessoas esperando uma resposta dele ou esperando algo dele, porque o que ele mais gosta de fazer é criar jogos e pensar principalmente na família dele e nas pessoas que ele ama, né? Que ele próprio falou, ele quer, sabe, ter tempo pros filhos, fazer as coisas pros filhos. Eu tenho certeza que ele tá, cara, fazendo muita coisa. Gente, é livro, é o Security Breach, é a continuação do Security Breach que já tem que começar a pensar, Into the Madness, outros projetos, a Fanverse, mais um monte de coisa. Cara, eu, de novo, acredito que vai ser bom ter uma equipe. Torço para que essa equipe que for assumir Five Nights at Freddy's seja uma galera da hora, seja uma galera gente boa, e que FNAF vá para um lado bom, vá para um lado legal. E eu desejo tudo de bom pro Scott. Eu acredito que é o desejo de todo mundo aqui do canal. É um jogo que mudou minha vida e agora a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pessoas, se tiver alguma novidade, qualquer coisa que for importante para conversar e para falar para vocês, eu vou falar aqui e vou trocar ideia para vocês. De novo, não acho que existam culpados, eu acho que era algo que naturalmente iria acontecer. Eu acho que agora o Scott Cawthon, se ausentando, vai poder pensar na família e ficar bem, enquanto outras pessoas tomam conta dos jogos. Porque o Help Wanted ele já não fez. Vamos ver aqui.
Quem criou o Help Wanted foi esse Steve Wu, não foi o Scott Cawthon. O Scott Cawthon só ajudou na ideia criativa e no que ele queria que a história fosse. Então eu acredito que agora isso, que era o principal, de pensar no como o FNAF vai ser no futuro, vai deixar para outra pessoa, né? Bom, e o filme? A galera também perguntou muito do filme. O filme tá na mão da Blumhouse e tá na mão do diretor agora, né? Meio que o Scott Cawthon ajudou já no filme o que ele poderia fazer. E eu acredito que ele vai mexer no roteiro, e é o que ele tava falando que tava fazendo. E o roteiro já meio que tá pronto, ou está caminhando, né? Que vai contar, né, a história pro ponto de vista do Michael Afton. Eu já trouxe até um vídeo falando do filme. O filme continua numa boa, e os jogos também. Só o One Night of Flumpties e o The Joy of Creation que vão, muito provavelmente, parar na fanverse, ou talvez não tenha versão nenhuma deles. Mas o Five Nights at Candy's 4, o Pop Goes Evergreen, né, a continuação do Pop Goes, e o remake do FNAF, esses estão continuando numa boa. E a gente tem os livros ainda pra ver no futuro. Pessoas, o que vocês acham? Pode mandar nos comentários. Manda aí o que vocês estão pensando, o que vocês acham. E qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado por ter assistido. Já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.